Santos, faço parte do programa de pós-graduação em Filosofia da FPA e essa é a quinta e última aula do nosso mini curso sobre o livro Fé Ritualizada de Terence Cuneo, ok? Então, nossa quinta e última aula. Nós já vimos aqui uma introdução à filosofia da liturgia, vimos o estado da discussão nessa área, vimos como pensar filosoficamente a Eucaristia, né? Discutimos a questão da ocultação divina e, além disso, ainda trabalhamos um pouco sobre a questão de dupla agência na Escritura e na liturgia da Igreja, tá? E aí nós vamos finalizar agora com uma temática que é desenvolvida lá no último capítulo do livro Fé Ritualizada, que é sobre a relação entre crença e dúvida, quando a gente fala da fé cristã. Sem dúvida, quando a gente fala de crença cristã, de fé cristã, são coisas distintas, obviamente, mas elas têm uma relação. Quando a gente fala disso, a gente tem aí uma miríade de questões que vão estar relacionadas à dúvida. Pessoas, em geral, têm muitas dúvidas. Como lidar com essas dúvidas é justamente a questão que nós vamos trabalhar agora, tá? Até porque existem visões diferentes de fé que vão implicar respostas diferentes sobre a relação entre dúvida e fé cristã. Nosso itinerário de hoje, então, vai ser considerar primeiro crença cristã e fé, depois falarmos de dúvida e fé, e por fim, quero finalizar as duas primeiras partes, elas têm uma dimensão muito epistemológica, né? Já a terceira parte, considerações finais sobre filósofos cristãos em dúvida, eu gostaria de finalizar de uma maneira com um tom, embora eu não seja um pastor, eu gostaria de finalizar com um tom pastoral nessa terceira parte, depois de fazermos essas considerações epistemológicas da primeira e da segunda parte dessa aula, tá bom? Pois bem, nossa primeira parte, crença cristã e fé, né? Basicamente, a questão central dessa aula, o problema, a pergunta central dessa aula, que aparece no capítulo 11 de Fé Ritualizada é: ter uma crença cristã é necessário para a fé cristã? Ou seja, aquele que tem a fé cristã precisa acreditar nas doutrinas cristãs? Né? À primeira vista, a maioria de nós vai responder sim. Aquele que tem uma fé cristã precisa acreditar na fé cristã, né? Acreditar nas doutrinas proposicionais da fé cristã. Contudo, a questão ela vai adquirir também algum nível de complexidade, tá bom? Isso vai ter a ver também com uma questão que a gente considerou lá no capítulo, que o Terence Cuneo considera no capítulo 3, e que a gente considerou na aula 3 sobre a ocultação divina, que é a questão de será que eu preciso acreditar na existência de uma pessoa para se relacionar com ela, por exemplo? Para me relacionar com essa pessoa? Então a gente vai ver que isso vai adquirir algumas complexidades para o nosso debate sobre crença cristã e fé. Ou seja, de um lado vão haver filósofos que vão acreditar que é necessário eu acreditar nas doutrinas proposicionais do cristianismo para que eu tenha uma fé cristã. Embora isso não seja suficiente para constituir fé, isso é necessário para a fé, né? Então, a fé necessariamente deve envolver eu acreditar nas doutrinas proposicionais do cristianismo. Ou seja, acreditar que é verdadeiro que, por exemplo, Jesus ressuscitou dos mortos, acreditar que é verdadeiro que Deus é triuno, acreditar que é verdadeiro que Cristo é uma única pessoa que tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Então existem alguns autores que vão defender que isso que acreditar que isso é verdadeiro é necessário para a fé. Existem alguns outros autores que vão pensar justamente naqueles cristãos que muitas vezes têm dúvida e que não conseguem acreditar com tanta firmeza, talvez, nisso, né? Talvez cristãos que tenham a esperança de que isso seja verdadeiro, mas que não conseguem crer que é, mas têm esperança. Ou cristãos que estão comprometidos com a afirmação de que é verdadeiro,
embora talvez não façam essa afirmação. Então, como nós vamos ver aqui, o debate ele tem uma certa complexidade, tá? E embora eu tenha a minha posição no debate, meu objetivo aqui é tentar expor essas duas posições da maneira mais neutra possível, tá bom? Pois bem, existem filósofos que respondem que a fé cristã necessariamente inclui crença cristã. Um exemplo disso é o Alvin Plantinga. O Alvin Plantinga ele utiliza o conceito de fé que vai surgir da tradição reformada. Então, quando a gente vai ver a resposta do Plantinga de que a fé cristã necessariamente inclui crença cristã, o Plantinga ele utiliza aqui uma visão de fé que é pautada também na tradição reformada. Então, aqueles que têm uma predileção pela tradição reformada, naturalmente podem ser levados a seguir uma posição semelhante a essa que o Plantinga vai tomar, tá bom? E qual é esse conceito de fé que vai surgir da tradição reformada? Eu trouxe aqui para vocês a definição de fé que é dada pelo Calvino, lá no livro 3 das Institutas. João Calvino diz o seguinte: portanto, chegaremos a uma definição precisa de fé se dissermos que é o conhecimento firme e certo da benevolência divina para conosco, fundado sobre a verdade da promessa gratuita feita em Cristo pelo Espírito Santo, revelada em nossa mente e selada em nosso coração. Então, olha só como Calvino diz que a fé ela é um conhecimento firme e certo do que da benevolência divina conosco, que é fundado em promessa gratuita feita em Cristo e pelo Espírito Santo. Então, nota que Calvino ele pensa em essa integração de toda a trindade quando se fala da fé. Tá? Mas ele está dizendo que a fé é o conhecimento. Conhecimento, aqui nessa visão, necessariamente deveria incluir crença. Porque o conhecimento, e aí vem alguns debates epistemológicos, né? O conhecimento proposicional, ele vai envolver crença. Embora seja debatido quais são as condições para que uma determinada crença seja conhecimento, em geral, todo filósofo vai concordar que o conhecimento proposicional necessariamente envolve crença. Eu não sei que algo é verdadeiro se eu não crer nisso. Então, por exemplo, é impossível eu saber que a minha esposa existe se eu não crer que a minha esposa existe. Para que eu tenha o conhecimento de que a minha esposa existe, eu preciso primeiro crer que a minha esposa existe. Tá? E aí, as condições adicionais para isso precisam ser satisfeitas. Aí os filósofos vão discordar sobre quais as condições adicionais para isso, né? Tem filósofos que vão dizer que o conhecimento é crença verdadeira justificada, definição que foi questionada já bastante na filosofia analítica, né? E aí alguns outros vão falar de uma crença verdadeira, sensata, uma crença verdadeira segura, uma crença verdadeira avalizada, para utilizar a visão do próprio Plantinga sobre o conhecimento, né? O Plantinga vai dizer que o aval, que envolve o funcionamento apropriado das faculdades cognitivas e o ambiente adequado, visando com êxito a produção de crenças verdadeiras, o Plantinga vai dizer que isso é o que vai fazer com que uma crença verdadeira possa constituir conhecimento. Mas, de qualquer forma, eu preciso, primeiro, crer para que eu possa ter um determinado conhecimento. E se a fé é um conhecimento, então eu preciso crer para que eu tenha fé. Tá bom? Então, eu só posso saber que Deus tem dado sua benevolência para comigo, através da verdade da promessa gratuita feita em Cristo, revelada pelo Espírito Santo na minha mente. Eu só posso saber disso se eu creio nisso. Então eu tenho que crer nas doutrinas proposicionais do cristianismo. Tenho que crer que Jesus ressuscitou dos mortos para a minha salvação. Tá? Essa é a posição que vai fluir naturalmente da posição reformada sobre a fé. E aí eu trouxe mais um outro documento que o Plantinga também vai utilizar, que é o Catecismo de Heidelberg, questão 21, que vai dizer: a verdadeira fé é o conhecimento, olha só de novo o item do conhecimento aqui,
e a certeza de que é verdade. Isso envolve crer que é verdadeiro. Tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu, por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação, somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera esta fé em meu coração por meio do Evangelho. Percebam aqui, gente, que o Catecismo de Heidelberg, ele está desenvolvendo o que o Calvino já estava dizendo. Ele detalha mais, ele adiciona alguns elementos, ele concatena uma visão que já estava presente lá no Calvino. Tá? Então, a fé é um conhecimento. E certeza, eu tenho que crer que é verdadeiro. Né? Então, a fé aqui nessa visão implica necessariamente crença proposicional. Obviamente, a fé não se reduz à crença proposicional nessa abordagem. Tá? Ela também tem um componente afetivo, que é muito importante para o trabalho do Plantinga. Se você lê Crença Cristã Avalizada, você vai ver que o Plantinga ele dá um destaque gigantesco para o componente afetivo da fé. Mas ele também, essa fé ela tem esse componente cognitivo que envolve a crença proposicional nas verdades do Evangelho. A expiação, a ressurreição, a encarnação de Cristo, tá? Eu preciso crer proposicionalmente nisso, o que é justamente o elemento cognitivo da fé, que deve estar associado também ao elemento afetivo da fé. Obviamente, o nosso foco aqui nesse momento não é o componente afetivo, embora ele tenha um destaque gigantesco na epistemologia reformada que o Plantinga traz para tratar a questão da fé, tá bom? Então, na visão de Plantinga, abre aspas, a fé, portanto, envolve um elemento explicitamente cognitivo, que eu estava falando agora. É um conhecimento, diz Calvino. O conhecimento da existência da redenção e da salvação pela pessoa e obra de Jesus Cristo, e é revelado aos nossos espíritos. Ter fé, consequentemente, é conhecer e, portanto, acreditar em algo. Ou seja, a pergunta que nós fizemos no início, é necessário que eu tenha uma crença para que eu tenha fé? O Plantinga responder sim. Fé envolve acreditar em algo. Tá? Especificamente, acreditar nesse plano de redenção, de salvação pela pessoa e obra de Jesus Cristo, que é o que a Escritura propõe para gente como a narrativa central do Evangelho. Eu preciso dessa crença para que eu tenha fé. Ou melhor, a fé necessariamente vai incluir essa crença. Em suma, para Plantinga, a fé cristã necessariamente envolve crença cristã. Tá? É o que eu estou dizendo aqui desde que eu comecei a explicar a visão do Plantinga. Mas isso não implica uma crença totalmente indubitável, tá bom? Eu posso crer em algo e ainda assim crer com dúvidas. Então, por exemplo, eu creio que a interpretação de Copenhague da mecânica quântica é verdadeira. Eu creio nisso. Mas eu não sou um físico. Eu tenho dúvida, eu não creio com tanta força que a interpretação de Copenhague sobre a mecânica quântica é verdadeira. Existem outros físicos que discordam da interpretação de Copenhague. Né? Então, olha só como é que funciona às vezes a nossa crença. Eu creio que a interpretação de Copenhague da mecânica quântica é verdadeira. Mas eu não tenho força na crença de que a interpretação de Copenhague da mecânica quântica é verdadeira. E eu não tenho essa força porque eu não sou um físico. Eu sou meramente alguém da filosofia que tem interesse em algumas questões relacionadas às ciências naturais. Mas eu não sou a pessoa que vai lá ficar fazendo experimentos e teorizando matematicamente sobre mecânica quântica. Né? Pelo contrário, eu pego aqui os dados dos que fazem isso. Então a minha crença, embora eu tenha a crença
de que a interpretação de Copenhague da mecânica quântica é verdadeira, não é uma crença que tenha força. É possível também que isso ocorra com relação à crença no Evangelho. Muitos podem ter essa crença no Evangelho e ainda se terem dúvidas em vários momentos. Também com base em Calvino, Plantinga admite que mesmo os melhores e mais favorecidos entre nós estão sujeitos à dúvida e incerteza. Né? Mesmo aqueles que são os melhores, os grandes teólogos, os grandes místicos, os grandes filósofos cristãos, aqueles que tiveram um envolvimento com Deus talvez muito maior do que possamos imaginar. Todos nós estamos sujeitos à dúvida e incerteza. Então a dúvida, ela tem lugar quando a gente fala da crença. Tá? Então dizer que a fé necessariamente inclui crença não significa excluir o espaço da dúvida. Tá bom? Então há um espaço para dúvida quando a gente diz que a fé inclui necessariamente crença. Se alguém quiser criticar essa visão e dizer, ela não deixa espaço para dúvida, a pessoa vai estar cometendo equívoco. Porque claramente essa visão deixa espaço sim para que haja dúvida. E nós, muitas vezes, temos um momento, para usar uma terminologia clássica na tradição cristã, a noite escura da alma. Né? Essa terminologia tem sido clássica aí há séculos na tradição cristã e muitas vezes nós passamos pela noite escura da alma. E isso envolve dúvida muitas vezes. Tá? Então, mesmo a fé envolvendo necessariamente crença, talvez não seja uma crença tão forte para alguns, ou talvez varie ao longo da vida da pessoa, né? É por isso que depois, lá no final, a gente vai fazer algumas aplicações sobre dúvida. Como a gente pode lidar também com a dúvida de maneira fiel ao Evangelho? Pois bem, o nosso segundo tópico é sobre dúvida e fé, né? Para a gente considerar uma outra visão acerca de como a crença ela se relaciona com a fé. Então, diferentemente do Plantinga, outros filósofos, como por exemplo William Austin, seguem a posição de que, embora a crença cristã seja importante para a fé, a fé, ela não necessariamente inclui crença. Então eu posso ter a fé cristã, embora não seja ideal, mas eu posso ter a fé cristã sem necessariamente ter uma crença cristã. Ou seja, talvez eu tenha uma fé cristã, nessa visão do Austin, mas eu não consigo afirmar que é verdadeiro determinada doutrina. Tá? Então, essa visão ela defende que é possível que alguém tenha fé sem necessariamente ter a crença proposicional nas doutrinas que estão presentes no Evangelho. Tá? Então, a pessoa ela poderia manter um certo agnosticismo, entre aspas, um certo agnosticismo no sentido de não saber se a doutrina é verdadeira. Né? Uma vez eu lembro que eu estava numa conversa com um filósofo e ele mencionou que, não é daqui, né? Ele mencionou que ele era cristão, mas que ele não sabia se a doutrina cristã era verdadeira. E aí, quando a gente fez mais perguntas para ele sobre isso, ele falou, por exemplo, que ele, por exemplo, amava o filho dele, mas não sabia se o filho dele existia de fato. Né? Ele tinha dúvidas filosóficas sobre a existência do próprio filho. Então, esse filósofo, por exemplo, seguia uma linha muito semelhante a essa, de que a fé não necessariamente inclui uma crença, um ato de acreditar proposicionalmente em determinada doutrina. Pois bem, para o Austin, isso está muito relacionado às dúvidas que podem surgir entre cristãos. Então, cristãos constantemente têm dúvidas. E para ele, uma forma de lidar com isso é justamente vendo a crença como um item importante para a fé, mas não um item necessário para que haja fé. O Austin diz, né, nesse artigo dele, Belief, Acceptance and Religious Faith. Mas nem todos os cristãos sinceros, ativos, empenhados e devotos são assim, com crenças firmes. Especialmente nesses tempos seculares, cientificistas e intelectualmente instáveis.
Muitos cristãos empenhados não se encontram com essa certeza. O sentimento da verdade óbvia desses artigos de fé não brota dentro deles quando consideram um assunto. Eles são perturbados por dúvidas. Eles consideram como uma possibilidade viva que todas ou algumas doutrinas cristãs centrais sejam falsas. Como então podem ser cristãos sinceros e empenhados? Ele está perguntando aqui sobre esses cristãos que têm dúvidas e que num período de instabilidade, de cientificismo, né, um período secular, ele está dizendo que muitos cristãos empenhados não se encontram com a certeza óbvia de que os artigos de fé são verdadeiros. E aí eles são perturbados por dúvidas e ele é uma possibilidade viva. Ele traz esse termo, possibilidade viva, do William James, né? E muitos consideram como uma possibilidade viva que todas ou algumas doutrinas centrais sejam falsas. Ou seja, consideram como uma possibilidade, para eles, é uma possibilidade real que, sei lá, seja falso que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, os filósofos não vão afirmar com total certeza, não só os filósofos, né? Ele está falando de cristãos em geral, incluindo alguns filósofos. Vão afirmar que, eu sou cristão, talvez eu tenho a esperança de que essa doutrina seja verdadeira, mas eu não sei se é. Vai que não seja. Como esse cristão, ele pode ser sincero e empenhado? Essa é a pergunta do William Austin. Para o Austin, existem duas maneiras de tais cristãos serem sinceros e empenhados. Acreditar nas doutrinas cristãs com menos força em uma confiança duvidosa. Essa primeira visão aqui ela é compatível com a visão de Plantinga acerca da fé, tá bom? Eu finalizei a sessão anterior falando que muitos têm dúvidas e por conta dessas dúvidas, eles vão talvez crer com menos confiança. Vão ter uma crença menos firme, uma crença mais fraca. Acontece isso. Então a pessoa ainda tem uma crença. Ela toma aquilo como verdadeiro. A pessoa crê que é verdadeiro que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas ela talvez ainda tem dúvidas. É uma crença vacilante. É a pessoa que diz, como o centurião romano para Jesus, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Olha só essa fala. Essa fala ela é bem instrutiva nessa visão. Ele crê, mas ele ainda fala que ele ainda tem uma incredulidade. Então, essa ideia de acreditar com menos força, ela é compatível com a visão anterior de que a fé necessariamente inclui crença. Porque aqui, tu ainda tem o ato de acreditar. Tá bom? Então, como tu tem aqui o ato de acreditar, isso daqui é compatível com a visão de que a fé inclui a crença. Tá ok? E a segunda opção, que é a opção que o Austin vai desenvolver aqui nesse texto, que no artigo que eu mencionei para vocês, é aceitar as doutrinas cristãs, comprometendo-se com elas, o que não implicaria acreditar em tais doutrinas. Então, essa ideia de aceitação, o Terence Kuehne, ele vai até mencionar que a ideia de aceitação do Austin, ela tem muito a ideia de compromisso. Tá? Você se compromete com essa doutrina. Você se compromete com a ideia de que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas isso, para ele, não implica acreditar. Ou seja, a pessoa não toma como verdadeiro que Jesus ressuscitou dos mortos. Ela não sabe se Jesus ressuscitou dos mortos. Mas ela se compromete com força com a crença de que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso seria o aceitar as doutrinas cristãs, mas não necessariamente crer nelas, na distinção terminológica aqui que o William Austin faz, ok? O William Austin diz, ainda naquele mesmo artigo, talvez essa pessoa julgue que existe uma base suficiente para aceitar as doutrinas, embora não se encontre no estado de crença. Ou talvez tenha estado envolvida na igreja desde seus primeiros anos, desde um tempo pré-cético em que acreditava plenamente, e considera que esse envolvimento vai ao encontro de necessidades profundas e dá à sua vida algum sentido, algum significado e estrutura. E assim, ela é motivada a aceitar as doutrinas cristãs como base para seu pensamento sobre o mundo e para a forma como conduz a sua vida.
Ou talvez a pessoa seja atraída para a igreja a partir de uma condição de não envolvimento religioso e responda ativamente à mensagem da igreja, encontrando na vida cristã algo que a satisfaz profundamente, mas sem, até agora, sentir espontaneamente que as doutrinas são verdadeiras. Ou seja, ele está falando aqui de pessoas que talvez, por vários motivos, se sentem atraídas pelas doutrinas cristãs, pela igreja cristã, se sentem motivadas a aceitar as doutrinas cristãs, a se comprometer com elas, mas que talvez não consigam sentir que elas são verdadeiras. Surge essa dúvida, né, na pessoa. É a mesma dúvida do filósofo que eu mencionei, que diz, não, eu amo meu filho, mas eu não sei se ele existe. Alguns podem julgar isso como um tanto absurdo, mas isso é outra história, né? Então, o ponto aqui é perceber que para o William Alston, o comprometimento com a doutrina não significa necessariamente para essa pessoa que está em dúvida acreditar que ela é verdadeira. A pessoa talvez não, sabe, ela suspende o juízo, mas ela tem a esperança de que seja verdadeira. Ela tem tanta esperança nisso que ela se compromete inteiramente com isso. Ou talvez tenha um compromisso um pouco mais fraco, enfim, mas a ideia é que tem essa aceitação, tem esse compromisso, tem essa esperança, mas não necessariamente uma crença proposicional. Tá bom? Ou seja, nessa visão que é trazida pelo William Alston, que vai ser um pouco discutida ali no capítulo 11 do Terence Cunningham, essa visão, ela diz que a fé não inclui necessariamente a crença proposicional. É diferente da visão que o Plantinga traz sobre a fé. Na visão do Plantinga, a fé inclui necessariamente a crença proposicional. Aí você diz, então, qual das visões seria mais adequada para lidar com a questão? Depende muito justamente do qual conceito de fé que você vai carregar. Talvez, se você carregar a fé simplesmente como um compromisso e não colocar o elemento cognitivo como algo central, você consiga aceitar a visão do Alston. Mas se você colocar o elemento cognitivo como parte integrante, aí fica uma visão como a do Plantinga, né? Então, por exemplo, eu tenho predileções pela epistemologia reformada. Então, eu tenho predileções por essa visão reformada de fé. Isso me leva, por exemplo, a seguir uma visão mais próxima da visão do Plantinga. Contudo, novamente, a resposta a essa pergunta sobre qual dessas duas está certa vai depender muito da sua tradição, dentro do cristianismo, de como você entende o que é ter fé. Como você interpreta o que a Escritura diz sobre ter fé. Porque aí a gente não entrou aqui no debate sobre o que a Escritura diz sobre a fé. Esse debate talvez seja mais adequado a um teólogo, exegeta. A gente ficou aqui na exposição das doutrinas filosóficas. Mas ainda tem um debate escriturístico que é essencial para discutir o que é fé. E na verdade, penso eu, o que eu vou dizer filosoficamente sobre o que é fé tem que depender do que a Escritura diz sobre o que é fé. Então, a gente não pode se furtar ao debate teológico, ao debate especificamente pautado na Escritura. Então, fica essas duas visões aqui, tá? Com visões que vão ser debatidas. O livro vai debater um pouco delas, tá ok? Se você quer ver como o Cunningham vai lidar com isso, aí você lê o capítulo 11 do livro. Mas esse é um debate que ainda está presente, por exemplo, na filosofia, tá? Na epistemologia analítica da religião. Eu queria finalizar nesse momento falando justamente sobre considerações finais sobre filósofos cristãos em dúvida. Aqui é uma fala um pouco mais de tom até pastoral.
Independentemente, gente, de qual visão você abrace sobre a fé e como isso se relaciona com ter crença, ou com necessariamente ter crença, ou talvez não necessariamente ter a crença, independentemente disso, o fato é que existem pessoas em dúvida. E não só pessoas comuns, existem filósofos cristãos em dúvida. Né? A gente percebe que a dúvida ela não é exclusividade das pessoas comuns. O filósofo cristão também tem dúvida, e muitas vezes isso pode ser prejudicial ou algo bom. Depende da maneira como a gente vai lidar com a dúvida. Ambas as visões consideradas admitem a possibilidade de dúvidas profundas entre cristãos. E é claro que isso é verdade também a respeito dos filósofos cristãos. Então eu queria dizer aqui, finalizar dizendo algumas coisas que são necessárias para que o filósofo cristão lide com a dúvida. E eu queria dizer 4 coisas. Primeiro, os filósofos cristãos precisam dos ritmos da liturgia cristã. Acho que isso é uma das reflexões mais interessantes que, a despeito de você poder ter discordâncias do capítulo final ali do Terence Cunningham, ainda assim fica essa lição que ela é essencial, é uma lição muito boa, que é justamente a lição de que o filósofo cristão precisa dos ritmos da liturgia cristã. Seja no culto regular, né? Seja ao longo do calendário cristão. Os ritmos da liturgia cristã aquecem o coração do filósofo também. E ajudam também a manter essa fé. Essa fé que muitas vezes pode cambalear, talvez. Como a fé de todas as pessoas. Pode cambalear. Como disse Calvino, como disse o Plantinga, e vai dizer isso com base no Calvino, mesmo os melhores de nós muitas vezes passam por essas dúvidas. Então a liturgia cristã é algo muito importante e que nós não podemos negligenciar. Segunda coisa, filósofos cristãos precisam da comunidade cristã, que é a igreja. Eu tenho a tendência de interpretar a filosofia no contexto cristão de modo diaconal. Por que ser um filósofo cristão? Porque o filósofo cristão ele deve servir à comunidade cristã, que é a igreja. Então, o papel de um filósofo cristão deve ser servir a comunidade cristã, que é a igreja. Esse é o papel do filósofo cristão. Isso é algo muito nítido, por exemplo, num dos melhores textos que eu já li na vida, que foi o Conselho aos Filósofos Cristãos do Plantinga. Acredito que quase todo filósofo cristão contemporâneo, pelo menos na tradição analítica, vai ser extremamente impactado por esse texto do Plantinga. E esse texto do Plantinga enfatiza, eu sou filósofo da comunidade cristã. E o papel também desse filósofo cristão é servir a comunidade cristã. Servir aqueles que estão em dúvida, servir aqueles que precisam de ajuda, servir aqueles que muitas vezes estão precisando de ajuda na vida acadêmica, na vida intelectual, que não sabem como relacionar a fé com a razão. O filósofo cristão está servindo. Só que a gente esquece muitas vezes, a gente enfatiza tanto que o filósofo cristão deve servir a igreja, que a gente esquece que o serviço na comunidade cristã ele deve ser algo mútuo. O filósofo cristão também precisa ser servido pela igreja. Precisa de congregar. E essa congregação é o que vai moldar os afetos e também a racionalidade do filósofo cristão. A comunhão com os irmãos é algo que fortalece a fé. Inclusive a fé do filósofo cristão. Eu já vi história de pessoas que eram filósofos que eram cristãos, que por algum motivo acabaram tendo de se afastar de sua comunidade religiosa e a fé foi esfriando. Isso acontece com todo mundo. Com o filósofo cristão também. Por isso a gente precisa da comunidade cristã que é a igreja. Ao mesmo tempo que o filósofo cristão deve servir a comunidade cristã, ele também precisa dela para se alimentar, para nutrir a sua fé. Terceiro, filósofos cristãos precisam de amigos que são filósofos cristãos. Isso ajuda muito a lidar com a dúvida. Não porque os outros filósofos vão responder as tuas dúvidas. Talvez não consigam responder. Talvez tu tenha muitas objeções para fazer as respostas deles. Mas porque essa comunhão enriquece mutuamente. A gente precisa da comunidade cristã mais ampla, mas também, às vezes, é interessante você ver
um outro filósofo cristão que talvez te compreenda um pouco melhor. É, às vezes, na comunidade cristã, o filósofo às vezes pode sentir que talvez muitos não compreendam os dilemas pelos quais ele está passando. E um outro filósofo cristão também compreende talvez esses dilemas de maneira bem interessante. Testemunho pessoal. Uma coisa que foi muito enriquecedora para mim foi conhecer o Davi Bastos, que é o editor dessa coleção. Um grande filósofo cristão e um grande amigo, que ajuda a fortalecer a fé. Ajuda a fortalecer a fé. Assim como o Marcelo Cabral também, que tem atuado na coleção, tem atuado na BC2, o Gesiel da Silva, enfim. A gente precisa da comunidade. O filósofo cristão também não está alheio a isso. E por fim, não menos importante, essencial, filósofos cristãos precisam da escritura e da oração. É através delas que o Espírito Santo nutre o nosso coração. A gente viu aqui no minicurso a questão do Nicholas Wolterstorff falando de Deus, de que Deus fala através da Escritura. Deus fala através da Escritura. E nós falamos com Deus através da oração também. Filósofos cristãos precisam disso. A gente não pode achar que a nossa racionalidade vai nos guiar e esquecer as disciplinas básicas do cristianismo. O filósofo cristão também é um crente como qualquer outro. Com algumas peculiaridades, mas também é um crente como qualquer outro que precisa da escritura e da oração. Por isso eu queria finalizar com uma fala do Terence Cuneo, no capítulo 11. Embora eu tenha algumas divergências ali no capítulo em geral, mas essa fala foi algo que me marcou na leitura. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que também é uma fala marcante e que nos lembra justamente do cuidado de Deus, do cuidado da igreja com aquele que duvida. Ó bendita incredulidade de Tomé! A igreja deixa perfeitamente claro que a incredulidade de Tomé é bendita. É o que, em última instância, conduz o coração dele e o de outros ao conhecimento. De acordo com o Evangelho, é ao tocar algo, as feridas de Cristo, que Tomé chega ao conhecimento. O uso do corpo é um meio para o conhecimento de Deus. Alguns de nós se veem em uma difícil situação semelhante à de Tomé, comprometido com Cristo, mas também com dúvidas. A igreja convida-nos a seguir o exemplo de Tomé. Somos convidados a participar da riqueza da igreja, a tocar, provar e ver. Se você tem dúvidas, a igreja lhe convida. Tocar, provar e ver. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas a igreja também nos convida. Vinde e vede. Hoje nós vimos, primeiro tópico, crença cristã em fé. Vimos justamente a tese de que a fé necessariamente inclui crença cristã. Depois vimos a tese contrária, no tópico dúvida e fé, de que a fé não necessariamente incluiria a crença. E por fim, eu finalizei com algumas considerações finais sobre filósofos cristãos em dúvida. Eu espero que essa aula, bem como o minicurso, tenha sido de alguma ajuda para você. Espero que você que me acompanhou aqui essas 5 aulas, espero que isso tenha sido alguma ajuda e espero que essa última aula em particular tenha também falado com você, não só em termos cognitivos, mas também em termos afetivos. Muito obrigado por me acompanhar. Tenha uma ótima leitura com o livro do Terence Cuneo, assim como com os outros livros da coleção Filosofia e Fé Cristã, publicada pela Ultimata em parceria com a BC2. Tem sido um prazer para mim poder colaborar e muito obrigado.
Essa videoaula contou com o apoio da bolsa 62.163 da John Templeton Foundation. Todas as opiniões aqui expressas são de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da John Templeton Foundation.